Oi, gente bonita, tudo bem? Quero deixar, meu nome é Lucélia, quero deixar mais uma reflexão para o teu coração. Aquilo que Deus fala comigo, eu procuro passar adiante, tá? Está aqui no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2, que diz assim: Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, aí diz: livremos-nos de tudo que nos atrapalha e o pecado que nos envolve. E corramos com paciência a corrida que nos é proposta. E aí fala, tendo os olhos fitos em Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Amém? Eu estava refletindo sobre essa palavra, tá? E a Bíblia declara, né, que nós estamos rodeados de uma tão nuvem de testemunha. Tem muita gente em nossa volta, não tem? Tanta gente que cruza nosso caminho, tanta gente que entra na nossa vida, mas também tanta gente que sai da nossa vida. Existe muita gente nos observando. Uns reconhecem o nosso valor e nos aplaudem, e outros nem enxergam o nosso valor. Outras estão esperando um vacilo nosso para poder apontar o dedo. É sério. E aí está o segredo. O que essas pessoas estão vendo em nós? Ou elas não estão vendo nada em nós? Nada de valor? O que as testemunhas estão vendo em nós? Será se há alguma coisa em nós que possa influenciar essas testemunhas? Porque a Bíblia diz que nós estamos rodeados delas. Se estamos rodeados delas, seja em todos os ângulos, eu estou sendo observado. E o que eu estou passando por essas testemunhas? Qual o significado de vida eu estou passando para essas testemunhas? Será se eu tenho demonstrado a minha fé para essas testemunhas? Será se eu tenho dado exemplo para elas, para influenciar elas positivamente? E a Bíblia fala que nós temos que nos livrar de tudo aquilo que nos atrapalha, nos livrar de todo o embaraço e de todo o pecado que nos rodeia. Então, o pecado jaz à porta. O pecado não está longe, o pecado jaz à porta. Mas se eu não tiro, não livro dos embaraços da vida, eu posso cair no pecado, porque o pecado está perto. E tem tanta coisa que a gente precisa se livrar, não é verdade? Às vezes a gente pensa que é só um hábito, mas pode ser um sentimento, pode ser uma dor que você carrega, uma mágoa, um ressentimento, pode ser a frustração, ou a decepção de alguma coisa. Não precisa ser físico. A verdadeira dor, ela é abstrata, você não sente a dor. Você sente a dor, mas você não vê a dor, mas você sente a dor. Às vezes, você não consegue nem explicar o tamanho da dor, da intensidade que você está sentindo, mas ela existe. Tem pessoas que vão dizer que é frescura sua, mas não é. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que persistir para tirar esses embaraços, para tirar esse sentimento, para tirar essa frustração, essa dor. Por quê? Porque nós estamos numa corrida.
Essa corrida é a nossa vida, é a nossa missão, é o nosso sonho, é o nosso propósito de vida. Isso representa a nossa corrida. E, às vezes, nessa corrida, até projetamos, idealizamos, e muitas vezes nós somos pessoas invisíveis. Ninguém nos vê, ninguém nos enxerga, ninguém nos valoriza, ninguém vai estar nos aplaudindo, ninguém vai estar reconhecendo aquilo que fazemos ou deixamos de fazer. E a frustração é tão grande que às vezes choramos, ficamos tristes, desanimamos. Só que nós não podemos chorar, ficar triste, desanimar. Nós temos que entender, eu estou numa corrida. Desde o dia que eu nasci nesse mundo, eu estou numa corrida. Eu estou na minha jornada. E eu não posso tirar o olho do alvo, que é Jesus. Eu não posso tirar o olho dele. Por que eu não posso tirar o olho nele? Primeiro, porque Jesus, como filho de Deus, ele veio também para essa corrida. Ele fez parte da corrida que nós estamos fazendo hoje. Ele nasceu também. Ele cumpriu o propósito dele de vida aqui. Ele fez a corrida dele. E nessa corrida, nessa jornada dele, ele teve que suportar a cruz, ele teve que sofrer humilhações, ele teve que passar por xingamentos, por chicotadas, por zombaria. Muitos passaram por ele, alguns reconheceram quem ele era, mas outros não reconheceram seu valor. Não reconheceu que ele era filho de Deus, não reconheceu o que ele carregava nele. E hoje ele está à destra de Deus. Nós estamos numa corrida. É igual o atleta. Tem um atleta brasileiro que ele estava participando de uma corrida em Boston, e ali teve um colega atleta ali que caiu, e não sei se era cãibra, e caiu e não conseguia ficar de pé, não tinha força. O que ele fez? Ele parou para ajudar o colega, e abraçou o colega, e foi andando para finalizar a corrida. Aí você pode dizer assim, nossa, mas ele se preparou tanto para ir subir no pódio, ele se preparou tanto, ele se renunciou tantas coisas, tantas horas de diversão, ele estava lá na autodisciplina, ele sofreu tanto para poder participar, ele projetou tudo para poder conquistar a medalha dele, e ali houve algo no meio do caminho que ele teve que parar para estender a mão para alguém que estava caído, alguém que não tinha forças. E ele ajudou. Ele não se importou com a medalha nem com o pódio. Assim é na nossa vida. A gente até projeta grandes coisas, a gente projeta um caminho lindo, a gente projeta muita coisa legal que eu vou conseguir, eu vou conquistar, eu vou, sabe, eu determino, mas coisas acontecem no percurso. Coisas acontecem no percurso. Ou eu vou ter que estender a mão para ajudar alguém que está caído, ou alguém que está de pé vai ter que levantar a mão para me ajudar. Entende? Eu tenho que entender que nesta corrida eu tenho que me importar com a medalha, eu tenho que me importar com a medalha de chegar e alcançar o pódio? Tenho. Mas tem coisas que são mais valorosas do que uma medalha. Eu tenho que entender como que está o meu percurso, como que está a minha jornada, como que está a minha caminhada, o que eu estou carregando além de uma medalha que eu quero, que eu almejo, entende? Veja, o valor que aquele jovem tinha é de altruísmo, de empatia, é de humanidade. Deixa.
Eu vou ajudar meu amigo que não está bem, enquanto outros passam por ele, nem olha. Ele disse, não, eu me importo com ele, porque amanhã eu posso ser um dele, eu posso ser como ele, eu posso estar aqui caído como ele. Isso é humanidade. Isso é entender que enquanto outros passavam direto, só estava olhando para o pódio, para a medalha, esse rapaz que parou para ajudar o outro caído, ele carrega valores incalculáveis com ele. Ele carrega valores incalculáveis que ninguém pode tirar, entende? Então, às vezes nós estamos correndo, se sacrificando para conquistar medalha, para pôr a medalha no peito e dizer eu sou campeão. Mas o verdadeiro campeão, ele carrega coisas mais preciosas. Verdade. O verdadeiro campeão carrega coisas valiosas que ninguém pode tirar dele. Mesmo que muitos não enxergam, não reconhecem, mas você sabe o valor que você tem, as coisas preciosas que você carrega, a sua essência, a sua fé, a sua bondade, fazer o que é certo, é a sua medalha. Só que é uma medalha invisível. Ninguém, são poucos que vão enxergar essa medalha em você. São poucos que vão enxergar esse valor em você. Isso é ser íntegro, é ser verdadeiro, é ser forte, é ter confiança, é entender que eu luto, eu corro, eu me esforço por algo maior ainda do que aquilo que eu carrego. Entende? Porque o melhor está por vir. O melhor está por vir. Nós estamos nessa corrida, se a gente for avaliar, nós estamos numa corrida física, porque eu tenho que levantar cedo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que conquistar, eu tenho que sobreviver, tenho que lutar, tenho que pôr pão na mesa. Então, existe uma corrida física? Sim. Essa jornada que eu tenho que me esforçar cada dia para acordar cedo, para trabalhar, para produzir, né? E tem a corrida espiritual, que é a vida eterna. Eu lutar pela vida eterna. Por isso que eu tenho que estar com o olho em Jesus. Não importa se eu vou chegar correndo, se eu vou chegar andando, se eu vou chegar engateando. O importante é que eu chegue. É importante chegar. Por quê? Porque muitas coisas acontecem no caminho. Nem tudo aquilo que a gente deseja, que a gente almeja, é o que vai acontecer. Às vezes a gente passa por situações assim bem delicadas, sabe? Mas eu não posso desanimar, eu não posso parar, eu tenho que persistir, eu tenho que ter resiliência, eu tenho que saber o que eu carrego, e o que eu carrego comigo na jornada tem que ser virtudes valiosíssimas, como desse jovem que parou para ajudar o outro, que teve empatia, que olhou para o outro, enquanto os outros só estavam olhando para o pódio, para a medalha. E hoje tem muitas pessoas que, primeiro, não estão olhando para o próximo, para a necessidade do próximo, não estão olhando para Jesus, estão abandonando a fé, estão deixando o que é certo
estão desvirtuando por algo pequeno. E está deixando aquilo que realmente tem um grande significado, está deixando aquilo que tem significado eterno na vida dele, né? Como a reputação, como caráter. Tem muita gente deixando, infelizmente. Mas não desanima. Então, corramos com perseverança, com paciência, esta corrida, nessa jornada, nessa missão, e olhando para Jesus, porque Jesus passou por tudo, e ele chegou na linha de chegada, ele foi até o final, mesmo passando por tudo que ele passou. Assim somos nós estamos na corrida, na jornada, e há muito percalço, acontece muita coisa. Aconteceu muita coisa na nossa jornada. Vai ter coisas que nos vai deixar felizes, vai ter coisa que nos vai deixar triste, mas eu não vou deixar que essas coisas, como a tristeza, como a falta de reconhecimento, você estender a mão e as pessoas não reconhecerem. Não vou deixar que essas coisas me abalam. Eu não vou deixar que esses embaraços impedem eu de prosseguir. E eu não posso tirar o olho de Jesus, porque ele é minha referência, ele é a nossa referência, entende? Eu deixo essa reflexão para o teu coração nesse dia, e põe uma coisa no teu coração, o que eu carrego, a minha medalha é invisível, ninguém, são poucos que vão enxergar essa medalha no meu peito, porque o que eu carrego é muito precioso. Os meus valores, aquilo que é importante, que tem valores imensuráveis, é o que eu carrego. Só que eu entendo que mesmo eu carregando essas coisas valiosíssimas, eu não posso tirar o olho daquilo que é mais precioso ainda, que é Jesus, o Rei da Glória. Eu deixo essa mensagem para o teu coração, ó, reflita, um beijo no teu coração, que Deus te abençoe.